Olá, eu sou a Gislaine Rossi, estou aqui hoje para bater um papo com Eliana Molina. Ela é coordenadora operacional na Platina 8 e também psicoterapeuta, mentora de autoconhecimento. Obrigada, Eliana, por aceitar esse convite de estar aqui hoje batendo um papo com a gente. Fico muito feliz de ter uma colega aí, não só na área de comércio exterior, como também, assim como eu, acredito, um pouco curiosa com essa parte do desenvolvimento humano, autoconhecimento. Fico muito feliz quando encontro outras pessoas que não só estão ali naquela técnica, mas também têm esse olhar, essa curiosidade de entender, de conhecer um pouquinho mais sobre pessoas e mais, né, que faz a diferença, levando de alguma forma informação e conhecimento para contribuir com o crescimento das pessoas. Então, muito obrigada, é um prazer tê-la aqui para bater um papo hoje. E vamos começar com você se apresentando, né? Conta um pouquinho aí para gente quem é a Eliana, sua trajetória, para que a gente possa conhecer você um pouquinho mais, um pouquinho melhor. Claro, primeiro quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, né, e realmente o que você falou, conversando um pouquinho sobre uma área que hoje é essencial para todo mundo, né, Sim, que é sobre a parte de autoconhecimento e desenvolvimento humano, né. Falar um legal, pouquinho de mim. Bom, sou legal, Eliana, tenho 51 anos, tenho aí legal. aproximadamente 20 anos na área de Comex. Olha, Passei aí por diversas áreas, na verdade, vários segmentos, né, até chegar hoje aqui na Platina, onde eu faço o trabalho de coordenadora, aqui faço a parte do atendo os clientes, né, com aquele carinho, aquele olhar lindo e maravilhoso que eles amam, a gente pega na mão deles, né, não tem é muito como, legal, e ajuda os colaboradores também que trabalham aqui junto, aonde a gente desenvolve um trabalho bem bacana. E em legal. paralelo, É, em 2018, na verdade, tive um insight de estar tendo um olhar mais humano, até mesmo para as pessoas que a gente lida no dia a dia, né? Não só certo, dentro do trabalho, mas nossos parceiros dentro da área de Comex, uma vez que já tenho passado por várias áreas de Comex, até na parte do importador, então a gente vê a dificuldade, às vezes, de comunicação, às vezes a certo. gente vê a pressão no dia a dia que a gente passa, né? De Sim, o cobranças de estresse, várias, né? sim, de várias pessoas, né? Na verdade, dos nossos parceiros, tanto despachantes, agentes de carga, corretora de câmbio, banco, o próprio cliente, enfim, né? Então acaba gerando aí uma certa ansiedade, né? E o Certo, estresse ali do nosso dia a dia. Então eu resolvi em 2018 fazer um curso de psicanálise para poder lidar um pouco melhor comigo mesma e legal, aprender a lidar com pessoas, ótimo. porque realmente as pessoas hoje a gente tem notado que cada vez mais existe pessoas com problemas de saúde mental referente ao que se diz na pressão do dia a dia. Então, uma hora todo mundo explode, né? Sim, Então a gente precisa saber ali tá onde que a gente está pisando. Então acabei somando isso, né, estudando psicanálise legal. e trazendo a mentoria de autoconhecimento e também para cuidar das pessoas que estão ao meu lado, né? Sim. Marido, filho, meus netos, e por aí a gente vai aprendendo cada vez mais. E o prazer de tudo isso é saber que existe pessoas também que estão fazendo esse tipo de trabalho, né, Gislaine? Quando É. eu vi sua história, li lá, eu falei, nossa, que espetacular, ainda mais na área de Comex. Não que É difícil encontrar, né? Tá sempre isso, muito voltado para esse técnico, ou você tem ali os psicólogos, né? Os psicoterapeutas, mas que aí estão nessa linha de condução, né? Agora, quando você integra as duas coisas, realmente não é muito comum, não é comum porque as né? pessoas acham como que você consegue dar conta dos dois trabalhos, né? É, Então é aquela tal velha fala que as pessoas dizem, você tem que ter um foco, né? isso. Então quando você tem foco, Objetivo, né? isso, eu amo comércio exterior, eu amo. Desde os meus 24 anos que eu tive contato no Uhum, despachante aduaneiro, comecei no faturamento, certo. ali já brotou essa curiosidade de conhecer muito mais a parte de Comex num todo.
né? Aham, Então, a minha vida foi em despachante aduaneiro e depois fechamento de câmbio. Fui parar até na parte de vendas, na época do Ciscoserve, vim aham. trabalhar na Bysoft, Ah, ver com legal. vendas, porque tinha o conhecimento do Comex, então, para você Sim, vender a ferramenta, a gente é, tinha que saber um pouquinho, né? Então, claro. acabei vindo aí, fazendo vários, por isso que eu falo, vários segmentos na área de Comex, isso é muito bacana. Legal, E, e aí a gente acabou. Hoje eu tento levar um pouco mais de mentoria, um pouco mais de qualidade de vida para as legal, empresas, né? Sobre o autoconhecimento, como você também faz, né? Eu acho que isso é legal. importantíssimo. Eu acho que o autoconhecimento e a inteligência emocional, elas andam juntas, né? Muito. Então, de mão dadas ali o tempo todo. Mas Legal. cada um com seu mapeamento diferente, né? Porque a Sim. inteligência emocional, ela vai para um lado, o autoconhecimento, ele vai mais para o seu lado pessoal mesmo, ali de te Uhum. pegar pela mão e fazer você se encontrar novamente. Bacana. E assim, a gente até já conversou um pouquinho, você vai contar um pouquinho mais aqui, né, para gente, a sua linha de trabalho. Agora eu entendi até, Eliana, assim, né, e você me corrige se eu estiver errada, mas que, na verdade, nossos trabalhos, eles seriam complementares, porque, assim, eu sempre deixo claro, né, que eu não sou psicóloga, eu estou na linha de coach, né, na parte da neurociência, da programação neurolinguística, então eu atuo mais na parte comportamental. Eu não estou Legal. ligada com questões, por exemplo, psicológicas. Então, já teve casos, até, por exemplo, de eu estar fazendo uma mentoria, a pessoa entrar em burnout e a gente interromper o processo, né? Porque realmente eu não tenho hoje, né, o preparo para lidar com essas questões mais de cunho emocional, psicológico, né? Então, a minha vertente seria outra, seria na parte do desenvolvimento do ponto de vista comportamental. Você, eu Legal. estou entendendo, né? Que você já teria um pouco mais essa linha também, inclusive, do psicológico. Então, né, trabalhar questões eventualmente de ansiedade, de depressão, de estresse. Isso daí já seria uma vertente que, eventualmente, né, que lida com essa parte da saúde mental. Então, você estaria um pouco mais ligada também nessas questões, né? Agora, é importante, assim, né, até para o pessoal também saber e conhecer o que que você oferece, né? Então, a gente aqui hoje você foi convidada aqui, né, e a gente está aqui para você contar para a gente, falar um pouquinho mais sobre essa importância do autoconhecimento e como começar, né, ou como que a gente desenvolve isso, né? Qual que é o olhar que tem que se despertar para essa questão? Lembrando sempre que, né, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente pode estar falando de várias questões, vários pontos, várias vertentes, né? E o que que você traz para a gente, então, nessa questão do autoconhecimento? Perfeito. Bom, é o que você comentou agora. A vertente é um pouquinho além, né? Uhum. A psicanálise e a psicologia, elas andam juntas, só para as Tá, pessoas entenderem um pouquinho, né? legal, isso é A gente importante. estuda ali, nós somos terapeutas, né? Então, cada um tem uma parte na sua área que ela se especifica mais, né? Eu, por exemplo, eu sou a parte de terapia holística, né? Então, eu vou lá Legal, no fundo da pessoa mesmo para resgatar e ela voltar a se conectar com ela em vários pontos. Qual que é o meu legal. trabalho hoje voltado para o Comex? É uma mentoria voltada diretamente para, vamos dizer assim, departamental, né? Porque Tá, hoje as empresas, elas lidam muito com vários treinamentos, né? Para vários segmentos, né? Então, certo. comercial, treinamento enfim. Então, o meu trabalho hoje, na verdade, é levar um pouco mais de autoconhecimento. O que seria esse autoconhecimento para as empresas? É a gente fazer um grupo de bate-papo pode ser entre homens e mulheres, aí vai depender muito do que a empresa está procurando também, e a Certo. gente resgatar a qualidade de vida para essa pessoa dentro do ambiente de trabalho, com ela Legal, mesma. tá. Porque às vezes, no dia a dia, a gente se perde da gente, né? É tanta Sim, pressão, é pressão sim. psicológica Cobrança. do trabalho, é da familiar, é Uhum. social, até mesmo o desgaste de relacionamento, Sim, pode ser com amigos, enfim. Então, o propósito do trabalho é resgatar isso,
né? Então a Legal. gente vai ali, mas para conhecer, não é saber, né? O que eu sempre digo assim, não, ali dentro de um grupo terapêutico, você não vai jamais falar de algo que vai te incomodar. Não, tem que ser uma coisa leve, uma coisa tranquila, que traga para o ambiente do dia a dia dela, que ela se sinta melhor com ela mesma, né? Então, ela Sim. saber lidar com ela, né? Nas emoções, ter mais, como fala, mais razão, né? Para tomada de decisões, né? Saber respirar no momento certo para tomada de decisão e assim Legal. conseguir o resultado. Porque eu acho que as empresas hoje em dia estão precisando disso, né? De Sim, que os seus colaboradores tenham um pouco mais de respiro para eles próprios, né? Isso faz bem para todo mundo, com né? Desde o certeza. colaborador, desde o pequeno colaborador lá do departamento operacional até um líder, um CEO. Eu acho que isso faz também que o ambiente se torne muito melhor, Claro que são né? pessoas, né? No fim das contas, são as empresas, é o que eu falo, né? São formadas formadas, né, por pessoas. Exato, E vamos exato. pensar assim, né? A pessoa respirando, né? Quer dizer, a pessoa oxigenando, na verdade, ela está oxigenando a empresa também, né? Porque Sim, imagina ela um se sente. conjunto de pessoas, né, respirando corretamente, adequadamente, né? Está oxigenando Exato. melhor a empresa, né? Claro, a pessoa, às vezes, ela esquece no dia a dia, ela esquece de pensar, ela esquece de respirar, ela Sim, esquece que ela está ali e ela não é um robô, é, né? Ela é uma pessoa que precisa, né, de autocuidado. E aonde sim, que eu vou buscar esse autocuidado? Dentro de mim mesmo, é a gente mesmo, porque as pessoas têm cuidados com a gente, mas é um cuidado paliativo, né? sim. Não é um cuidado que a gente precisa se olhar lá dentro, É, no fundo, e resgatar isso. E isso faz bem para tudo na vida, né? Às vezes eu bacana. falo assim que o autoconhecimento, às vezes a gente tá num dia muito mais irritável, a gente chega na empresa irritado, a gente É. chega na empresa já bufando, né? E às vezes o outro não entende isso. É, Quando você traz um grupo terapêutico para isso, às vezes você vai conseguir até enxergar o outro melhor, com porque certeza. você vai entender um pouquinho o porquê daquela pessoa às vezes estar Sim, naquele momento, né? com Então, certeza. isso vai uma troca de comunicação, de conexão, que dá uma leveza muito maior para a empresa. E o importante de tudo tem que ser a pessoa. Claro. Né? O A gente não centro, pode né? esquecer disso. O centro da atenção somos nós, Legal. né? Em tudo na vida. Bacana. E aí a mentoria, então, só para eu entender, ela é em grupo, né? Vamos entender as linhas, né, de trabalho. Então, tem essa Sim, mentoria sim. em grupo para as empresas, ou você tem também, por exemplo, mentoria em grupo particular, né? Que as pessoas te procurem, independente, vamos supor, de empresas, e você tem ali um grupo formado para também trabalhar essa mentoria. Existe também isso? Existe sim. Hoje eu estou com Tá, um grupo de formado de mulheres tá, e no máximo assim um atendimento em grupo terapêutico no máximo 4, 5 pessoas, mais que tá. isso não, porque foge um Sim. pouco do que a gente está buscando e trabalhando. Uhum. Então tem várias ferramentas, tem exercícios que a gente pede para fazer, levar para casa e na outra, Sim, na outra semana a pessoa me diz como se traz de sentiu com aquele volta. exercício, traz de volta. Legal. Geralmente os encontros são 4 encontros, né? Tá, Claro, de grupo terapêuticos. Às vezes a pessoa quer seguir um pouco mais. Eu tá. quero fazer uma terapia individual para um ponto específico de um problema. Legal. Perfeito, vamos lá, vamos atender, vamos fazer uma Bacana. ficha da anamnese, vamos ver o que você está precisando e vamos te colocar aí na linha de novo para É, você, né, viver uma vida mais saudável. plena. Bacana. Ah, então pode dar esse encaminhamento também, né? Pode, Então você tem pode, essas vertentes, tanto atuando tem sim. dentro das empresas, né, para trazer essa saúde mental para as empresas, essa atmosfera mais leve, né? Isso aí. Como também para o indivíduo que eventualmente queira buscar por conta, tem também tanto essa possibilidade do grupo, quanto também essa condução individual. Isso, exatamente. Uma coisa que eu Bacana. sempre deixo, sabe, que eu sempre comento, que a terapia, ela não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes a pessoa acha que é.
né? sim, E quando você está ali num grupo que você demonstra que aquilo ali é para te trazer uma paz muito melhor, assim, em todos os campos, né? Para um não te gerar. bem-estar, né? Um Sim, bem-estar, qualidade de isso. vida, né? Uma Para série que de você, fatores, porque querendo ou não, o emocional ele acaba gerando problemas físicos. Então, quando você com começa a fazer certeza. uma terapia e você começa meio que observar que o seu físico está muito melhor, porque você conseguiu equilibrar algumas coisas na sua vida, Ótimo. você fala assim, poxa, realmente a terapia vale a pena. E aí é É, onde começam a se falar muito bem da terapia, né? Porque, querendo ou não, a terapia ainda é um pouco mal vista, né? A gente é. ainda conversa, tem gente que fala, não, terapia não, que isso, para Não quê? preciso, né? Não Pois preciso. é, Eu me não precisa. conheço, né? Eu me conheço, não preciso. Mentira, a É, gente não se é. conhece, viu? Não, não se Não se conhece. conhece. Não, e vamos acho que passar por essa vida toda e não vamos conhecer, porque tem Não, é um muita coisa trabalho para descobrir, contínuo, né? É sim, uma é um trabalho jornada, né? contínuo. Não, isso é um trabalho contínuo. Eu É, mesma descobri muito coisas em mim que eu falo, não é possível. Será que eu é, sou isso mesmo? Ah, não, é, não estou acreditando. E, gente, e assim, e às vezes a gente vê o lado bom e é, vê também o lado que a gente não pode deixar de esquecer. Que a é, gente, nós temos a nossa parte ali de ser egoísta, que não tem problema nenhum, é, né? Que a gente tem a nossa parte de ser mais é, como que eu digo? Eu falo que a gente somos mais incisivos com algumas é. decisões, mas o que é importante em tudo isso é a gente saber onde que a gente pode chegar, o nosso limite. Nada de É falar não, conhecer, né? É conhecer mesmo, ter a saber se consciência. posicionar, É, sim, trazer para a sim, consciência muitas questões para que isso fique mais claro e você consiga sim. lidar melhor, inclusive, né, com tudo aquilo. Olha, eu sou suspeita para falar, né? É um bate-papo aqui que é complicado porque, né, são duas É pessoas verdade. com esse pensamento da importância realmente de se autoconhecer, né? Porque somos indivíduos e, como eu digo, né, tudo flui de dentro para fora. Então, como é que está esse interior? É o que eu sempre digo, Pois né? é, Como é que está esse interior? E muitas vezes a pessoa pode até pensar e achar que ela consegue mascarar isso, né, nas respostas, nas atitudes. Só que não, né? Porque o corpo fala. Então, quando você vai para essa comunicação e aquele interior ele está turbulento, claro que essa comunicação ela vai sair mais truncada, ela vai sair mais atrapalhada, para não dizer outras coisas aí que podem surgir, né? Que pode acontecer. Então, é sempre esse olhar para dentro mesmo, acomodar as questões, entender, né? Compreender melhor e trabalhar para que tudo flua de uma forma, eu acredito que mais leve e significativa. Já fiz terapia e eu acredito o seguinte, Eliana, que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, deveria passar por uma terapia. É muito com importante, certeza. porque ao longo da vida a gente vai armazenando as coisas ali, não necessariamente da melhor forma, né? Isso mesmo, E a gente isso mesmo. precisa revisitar tudo aquilo, dar um novo sentido, dar um novo significado, para que a gente consiga caminhar de uma forma justamente mais leve, mais significativa, né, com menos peso, para que tudo faça um novo sentido na nossa vida e na nossa caminhada. A gente não precisa muitas vezes continuar carregando aquele fardo que é pesado, né? Porque de repente, num determinado momento, aquilo fez sentido, mas hoje não faz mais. Então, vamos Exatamente. ressignificar, né? Para poder É. fluir melhor. Então, assim, é um processo que sim é importante, as pessoas têm que tomar consciência disso e deixar de lado, né, essa história, essa questão de que, né, buscar um profissional Uma nessa ajuda, área, né, uma ajuda é ser taxado de louco, de doente, nossa, né? sim, Não tem sim, sim. nada a ver com isso, né? Não, nada mesmo. Esse é Contanto um que pouquinho ainda do tabu que a gente tem em função, né, dessa chamada negativa, né, que na verdade não tem nada a ver com a questão, né, é se autoconhecer mesmo, é lidar melhor com as questões e quem tem a ganhar é você mesmo, né, e as pessoas que estão no seu convívio, ao seu redor, também saem ganhando com isso, né, e que se está inserida dentro das empresas, também as empresas, né. por isso que o olhar realmente, exatamente, por isso que eu digo, você se observar é a coisa mais difícil que se tem, É, porque você não para.
para pensar em você, Não. né? A gente vai, por exemplo, a gente chega em casa, a gente vai tomar o nosso banho, a gente não está pensando em nós estamos já pensando no dia de amanhã, As no coisas que para vai fazer, acontecer, exatamente. Então você já está se programando para uma outra coisa que nem aconteceu ainda. Então, o que que eu né? digo? O nosso cérebro, ele é espetacular. Então, se a gente Sim. conseguir, se nós conseguirmos trabalhar ele de forma equilibrada, porque, Hum. assim, quem manda em nós não é o cérebro que manda na gente, porque geralmente nessas crises de ansiedade é ele que está mandando para nós, porque Sim. tanta coisa que a gente colocou lá dentro da nossa caixinha que ele É, deu um boom, né? é, Que chega uma hora que ele explode. é. Então, o que que eu digo sempre? Que assim, quem manda no cérebro somos nós. Então, nós temos Uhum. a responsabilidade de cuidar do cérebro e mandar informações boas, né? Então, Sim, assim, a gente tem que ter esse autocuidado com a gente e sempre estar olhando nessa parte, né? Pensar em coisas sim, boas. Tem horas que vão vir coisas, os gatilhos aparecem, mas sim. como que eu faço para lidar com esse gatilho, É, né? é, Como que eu faço para lidar com o meu outro dia, que eu tô com um problema hoje e eu tô mascarando ele com é, outras informações e não estou conseguindo lidar com essa situação. Então, uhum. esse mapeamento do autoconhecimento que é aplicado, ele faz toda a diferença, porque a pessoa ela não sabe nem responder muitas das vezes, É, né, num questionamento sim, simples. sim, Quem é você? é, A pessoa vem com a informação assim, ah, quem sou eu? é. Ah, eu sou. Ah, eu Dizem, né? trabalho Dizem que aqui. eu sou, né? Me falaram já que eu, né? Nossa, Vai, falaram que eu sou chata, que eu não é, falo bom dia. Me falaram que eu sou, nossa, que eu sou uma pessoa desleixada, ou então eu não sou é, atenta. Ah, é isso, essa sou eu. Não, é, não. Você tem claro, que se autoconhecer para você saber falar de você. Você não claro, pode deixar que o outro ou os outros te denominem e te dê sim, uma sentença de vida, vamos dizer assim, e é, você aceitar, né? exatamente. Não. É a forma de você se posicionar e falar assim: olha, eu sou a Eliana. Por Ah, exemplo, eu sou uma pessoa exigente, eu sou uma pessoa que tem um pouquinho de toque, um pouquinho não, vai muito, gosto das coisas muito organizadas. aham, E isso, para o outro, é visto como uma pessoa assim: nossa, ela é muito chata, ela é, é muito exigente. Só que a partir do momento que eu me conheço e eu não conheço o sim, outro, eu tenho uma maneira de lidar com isso. Então, eu já explico: olha, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas assim, então, mas não se preocupe, isso sou eu. Você vai é, fazer da maneira que você achar legal para você. Então, você acaba se autoconhecendo e sim, você começa flui a melhor, né? ajudar outras pessoas, assim, como que eu sempre comento com o pessoal aqui, eu falo assim, olha, hoje não tô legal, É. tá? Mas não deixem que a minha influência atrapalhe o dia de vocês. Muito bacana isso que você comentou, né? Porque é justamente isso, quando a gente se autoconhece, a gente também assume a responsabilidade, né? Sobre as ações, sobre as atitudes. A gente também não fica só esperando do outro, ou não fica também jogando a culpa no outro, né? Porque aquela Exato, pessoa me irrita. Não, é você que está irritável. E aí é você isso começa a aí, perceber, né? Por que que isso, eu estou irritada hoje? Por que isso está me irritando? Aí é você isso aí. começa a chamar a responsabilidade para você e ter atitudes assim, eu acredito que mais proativas, mais construtivas, né? E você vai também trabalhando as questões de uma forma que aquilo também passe a não te incomodar tanto, não é? E você também não incomode tanto os outros, né? Exato. Enfim, Eu tenho uma frase que eu uso muito, que aliás Leandro Carnal usa muito, eu é, amo de paixão. Conheça-te a ti mesmo e nada te ofende. Então, assim, o isso, que o outro faz não é, pode me ofender, não é, pode acabar com o meu dia, não pode isso, deixar um ambiente pesado, porque quem faz o nosso dia somos nós, né? isso, Então a gente é, tem que estar leve sempre, sim, né? muito E bom. é isso, eu acho muito Bacana. gostoso isso. Nossa, é papo assim para a gente ficar aqui horas e horas, né? Ó, o E não tem tempão, é. fim, né, Eli? Não Não, tem não, fim. não tem, não tem. Gi, Muito aí a gente vai bacana. falar de livros, vai falar de citações, vai falar de um monte de coisa que vai, Nossa, ó, passa, e passa vai tempo. noite adentro aqui. Vai, vai, vai. Muito bom. Mas então, como que as pessoas conseguem te achar para bater Tá, um vamos papo aí lá. com você, se tiver um interesse de conhecer mais, né, sobre você, o seu trabalho? O que que é Tá. a melhor Eu forma aí de tenho o comunicação? Instagram e tenho o e-mail também, né? Tá, Na verdade, o Instagram é psicoterapeuta, underline Molina, tá? tá, Esse é meu Instagram. E o meu e-mail é psicoterapeuta,
Espera só um minutinho, porque Claro. eu acabei anotando ela em algum lugar, porque a gente mudou o meu e-mail. Ah, achei, é Aham. psicanalista@gmail.com. Tá Porque bom. senão fica muito psicoterapeuta, as pessoas Tá. ficam perdidas. Então É, eu coloquei tá bom. psicanalistamolina@gmail.com. Então tá E bom. lembrando que os Ah, grupos aí, eu dou sempre, eu falo que o grupo que eu atendo hoje é de 1 hora e meia. Porém, tá, às vezes, vai para 2 horas, porque não dá tá. tempo. É muito Sim. gostoso, É. sabe? A gente acaba avançando mesmo um pouquinho no horário, Avança. porque eu falo assim, tem questões que você tem que tratar, né? Não dá para Tem, deixar solto no ar, né? Você tem que concluir um ciclo, e é importante isso, né? Para tem dar que depois uma encerrar, né? continuidade. Isso, Aquele tema, porque senão, se você vai levar para outro tema, é, você não consegue encerrar. Então, eu dou sempre isso. também um pouquinho a mais. Legal, bacana. Muito Ai, bom, obrigada, viu? Eliana. Eu que agradeço esse bate-papo super gostoso. É importante a gente realmente difundir esse trabalho, né? Mostrar para as pessoas assim que tem várias vertentes, várias formas de a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento. Não deixem de procurar, né? Não deixem de realmente investir. Eu falo que é um investimento, né? Sim, é um E a investimento a gente tem longo que prazo. investir na gente mesmo, né? Esse é o melhor investimento que a gente pode fazer na É vida, como né? comprar um sapato, né? A gente É, compra um sapato e a gente cuida daquele sapato. E é, aí, quando ele está começando a ficar velhinho, às vezes a gente tem tanta paixão por ele, é, então se apaixone por você também, isso, e igual você se cuide. apaixona, e se cuide muito, muito. É, é. E olha que somos muito melhores que um sapato, hein? Não, não, e Não como? é? Mas mesmo assim, a gente se apega tanto, tanto, É, né? é, E é, o exemplo do sapato, porque assim, a gente se apega tanto ao bem material, que a sim, gente com cuida tanto facilidade, né? dele, a gente cuida tanto dele, mas É. o bem precioso que está vestindo esse sapato é o nosso pé, e a gente às Isso, vezes esquece de cuidar não dele, é? Do né? pé. É Muito isso. bom, Eli. Muito obrigada, viu? Gratidão mais uma Imagina para vez você por estar também, obrigada aqui, eu. por compartilhar aí toda essa informação e conhecimento. E Ah, sigamos bom. juntas aí. Sim, claro. Muito obrigada, viu? Até Eu que mais. agradeço. Um Obrigadão. abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.